Olá, turminha do quarto ano. Vamos lá, gente, para a aula de história? Gente, que saudades de vocês, hein? Muita saudade, vontade de estar naquele momento, né, de interação, mas vai passar, se Deus quiser. Gente, nós vamos iniciar no segundo capítulo, na página 230, tá certo? Que nós temos aqui, ó, chegada dos portugueses, tá bem? Olhem aí, observem essa imagem da capa de abertura. Aí diz assim: os povos nativos dos territórios brasileiros são os indígenas. Posteriormente, chegaram os portugueses, que são o tema deste capítulo, gente. Chegada dos portugueses. No quadro Conversa Vai, nós temos assim: os portugueses chegaram às terras que tempos depois formariam o nosso país por meio das navegações. Você sabe quando isso ocorreu? Como você acha que se deram as relações entre portugueses e indígenas? Vamos lá. Aí aqui, né? Conversa vai, conversa vem. Portugal foi o reino que colonizou as terras brasileiras após a chegada de seus navegadores. Colonizar significa, gente, povoar, né? Aí nós temos aqui, responda. As terras brasileiras estavam despovoadas antes da chegada dos portugueses? As terras brasileiras estavam despovoadas? O que vocês acham? Não, né, gente? Quem habitava já eram os povos indígenas, né? Os povos indígenas. Aí, gente, aqui, né? Vamos lá dar continuidade. Chegada dos portugueses. Lá na página 231. No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português, olha aqui, Pedro Álvares Cabral, hein, gente? Grifem. Chegou ao local onde atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Olha que é importante, grifem. Uma das primeiras medidas tomadas pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Fazer isso era um costume para dizer a todos os outros reinos que a terra, a partir daquele momento, pertencia a eles. Eles faziam isso como uma forma, gente, de marcar um território, ok? De dizer que eles chegaram, fixaram a cruz, então ali já era território deles. Depois de permanecer por 10 dias em terras brasileiras, a esquadra de Cabral seguiu viagem rumo à Índia, deixando alguns de seus homens para conhecer melhor a terra e os habitantes. Então, gente, uma turma seguiu viagem rumo à Índia e outra turma ficou para melhor conhecer, né, a terra e as pessoas que ali habitavam. 30 anos mais tarde, em 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses. Dessa vez, gente, para morar no Brasil. Olha aí,
em uma tentativa de garantir a posse definitiva da terra. Olha só, gente. Aí nós temos uma imagem, né? O desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1530, gente, olha só. Essa é uma tela sobre, aliás, de Oscar Pereira da Silva, né, que se encontra no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Aqui no nosso tópico para saber mais, vamos falar um pouco dessa obra. A obra de Oscar Pereira da Silva representa, gente, o desembarque dos portugueses no continente americano, onde atualmente se encontra o estado da Bahia. Oscar Pereira da Silva dedicou-se a pintar quadros sobre temas e figuras importantes da história do Brasil e principalmente de São Paulo. O período em que Oscar Pereira da Silva viveu foi um período de construção de uma identidade brasileira, em que vários artistas, pintores e poetas se dedicavam a temas da história. Então, gente, olha só. Esse conteúdo, né, ele está, olha só, abordando a chegada dos portugueses. Olha aí como é interessante a história, né? A história do nosso país. Então, gente, olha só. Nós temos aqui a questão mão na massa, tá certo? Nós vamos responder, tá certo? Peguem aí o lápis e já vão respondendo, tá certo? Não deixem de fazer. Vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, onde eles desembarcaram? Hein, gente? Muito aqui, ó. Muito bem. Vão respondendo, né? A professora já colocou na tela, tá certo? Em Porto Seguro, na Bahia, como lemos há pouco. Muito bem. Número 2. Em que data isso ocorreu? No dia 22 de abril de 1500. Muito bem, gente. Agora eu quero ver essa. Os portugueses foram os primeiros a conhecer esses territórios ou já havia outros povos? Hein? Olha lá no início no Conversa Vem. Os povos nativos, né, gente, que habitavam esses territórios antes da chegada dos portugueses. E quando começou de fato a colonização no Brasil? Em 1530, quando o rei de Portugal enviou pessoas para garantir a posse do novo território, né? Aí aqui, na próxima página, temos aqui a primeira impressão das novas terras, né? Nós temos aqui, gente, ó, Pero Vaz de Caminha foi um nobre português que esteve na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Então, Pero Vaz de Caminha foi um nobre português que ele esteve na esquadra, ó, de Pedro Álvares Cabral. Ele trabalhava como escrivão, um funcionário responsável por escrever relatos para o rei. O rei relatava e ele escrevia
chamado de escrivão. Tá vendo? Aí aqui. Este é o rei Dom Manuel I, que a foto dele foi para ele que Pero Vaz de Caminha escreveu relatando que os navegadores haviam encontrado novas terras. Olha aí, para quem foi? As primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em uma carta por Pero Vaz de Caminha. Por isso, ela é considerada uma importante fonte histórica para a história. Tá vendo, gente? E nós temos aí uma realidade aumentada. Você que baixou o seu aplicativo, né? Você vai poder estar visualizando um contexto político, econômico, cultural do Brasil colonial. Vai ser uma interação bem legal, tá certo? Aí nós temos aqui, gente, após permanecer alguns dias nas terras brasileiras, uma das embarcações da esquadra voltou a Portugal para levar a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei. Tá vendo? Após permanecer alguns dias nas terras brasileiras, uma das embarcações voltou a Portugal. Para quê, professora? Para levar a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei. Tá vendo? Olha que imagem belíssima, né? E aqui, gente, nós temos um joguinho, né? Um joguinho educacional. Aí tem aqui mudanças no Brasil com a chegada dos portugueses. Aí é um joguinho da memória. Tá vendo, É um joguinho da memória. Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Tá vendo como é? Um joguinho da memória. Aí, em seguida, nós temos na página 234, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Portugal era um reino. O governante de Portugal, que era Dom Manuel I, ele era o rei, tá certo? Os povos indígenas que viviam no Brasil, eles estavam organizando, os povos indígenas, gente, eles estavam organizando de maneira diferente do reino de Portugal. Aqui não existia um governante único como em Portugal. Cada grupo tinha o seu próprio líder. Pelo fato de que os indígenas, de os indígenas serem diferentes, de eles não terem um rei e nem leis escritas. Os portugueses acharam que os nativos eram selvagens e inferiores, pois não tinham nem rei nem lei. Eles achavam isso dos indígenas, que eles eram nativos, que eles eram diferentes, porque eles não tinham as leis escritas, nem tinham reis, nem leis, né? O que se iniciou como um encontro pacífico. Com o passar do tempo e com a chegada dos colonizadores portugueses, transformou-se em uma relação marcada pelo conflito. E aqui nós vamos ver bem direitinho. Inicialmente, os portugueses fizeram os indígenas, gente, trabalhar no corte das árvores de pau-brasil e no transporte de madeira para os navios, como nós já vimos no nosso capítulo anterior, que os indígenas, eles trabalharam, raduro,
Muitos indígenas trabalhavam para os portugueses em troca de quê, gente? De ferramentas como facões, machados e alguns utensílios como os espelhos e roupas. Eles trabalhavam e não tinham pagamento. Eles lhe davam esses utensílios. Como os indígenas não conheciam, né, esses objetos, eles ficavam encantados por verem tais objetos que eles não conheciam, eles recebiam como pagamento. Com o tempo, os indígenas não aceitavam mais trabalhar para os portugueses. Para os indígenas, o trabalho não tinha a função de acumular riquezas como para os portugueses, porque os portugueses trabalhavam com o intuito de acumular riquezas. Os portugueses passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar. Muitos povos indígenas fugiram dos colonizadores portugueses, saindo do litoral e se estabelecendo no interior da colônia. Como mencionamos na página anterior, as impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas por quem, gente? Pero Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral. Essa carta é considerada um importante documento da nossa história, né? Aí tem aqui, vamos conhecê-la, né? Aí aqui, gente, ó, a questão mão na massa. A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores se deitam. Esta terra, de ponta a ponta, é toda praia, muito formosa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em que si é de muitos bons ares, frescos, é graciosa, que querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo. Olha aqui, gente, a carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui nós temos o glossário. Feição, aparência física, pardos, cor da pele dos indígenas, mais escura que a dos portugueses. Lavram, né? Tem aqui praticam agricultura, criam, tem aqui praticam criação de animais, e formosa nós temos aqui bonita, né? Então, meus queridos alunos, com base na leitura do trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, vamos responder as questões, tá? Lembrando que aqui nós temos um trecho da carta. Gente, vocês vão responder essas questões, né? Vocês que vão responder, tá bem? E no nosso momento no Zoom, nós vamos compartilhar as respostas, ok? Então, meus amados alunos, essa foi nossa aula, tá certo? Tchau, um forte abraço.